Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje eu vou falar de um quadrinho que me surpreendeu muito, embora eu já soubesse que os autores eram bons. Tô falando de Pulp, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com todos os seus amigos, ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e vamos pro vídeo de hoje. Se você já leu qualquer coisa dessa série autoral do Brubaker com o Sean Phillips, né, que ele começa em Criminal, aí ele tem Matar ou Morrer, ele tem Pulp, ele tem mais uns, acho que 5 gibis aí nessa pegada, né, eles que fizeram essa dupla, você vai perceber que existe uma narrativa muito comum. Ele trata todos eles como se fosse algo mais detetivesco noir, né? Que lembra, para dar um exemplo bem clichê, Sin City, né? Sin City também faz isso, só que quase como uma paródia. O Frank Miller coloca tudo ali exageradaço. Eu inclusive falei disso na minha resenha de Matar ou Morrer, que eu brinco muito com o Bud sobre como aqui o Brubaker tá fazendo Sin City melhor do que o próprio Frank Miller. Mas eu acho que com o Pulp ele me mostrou um outro lado, na verdade, que tá nas outras obras, mas aqui eu percebo mais que é o Brubaker, ele pega uma narrativa bem americana, que é essa narrativa do noir, do mistério, da degeneração do que seria a sociedade perfeita, e ele coloca em outros cenários, né? O Matar ou Morrer, como eu já falei, é em tempos atuais, e aqui a gente tem um pulp do pré-Segunda Guerra Mundial, né? Aquele período meio estranho dos Estados Unidos, né? Já tinha acabado meio que o Velho Oeste, tinha se passado um conflito grande que foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra estava fomentando ainda na Europa, e aqui o que eu percebi é que ele brinca com vários elementos do que é considerado o sonho americano, né? Aquele lance de ser o self-made man, como eles usam, e que eu lembro que filmes antigos colocavam como o homem feito, né? O homem que se fez sozinho, que é uma grande mentira, né, do sonho americano, de que você pode conquistar tudo porque a América permite, e ele vai meio que por essas rachaduras no cimento, rachaduras na pavimentação da sociedade americana, mostrando que, na verdade, o sonho americano esconde muita história ruim, muita história de morte, muita história de tragédia. No anti-sonho americano, como eu gostei de chamar, como ele coloca, ele conta histórias interessantíssimas, né? Que a gente acompanha um cara que aparentemente é um escritor de quadrinho, e a gente descobre que os quadrinhos que ele escreve são autobiográficos, né, sem ele contar pra ninguém. E aí a gente tem uma grande reviravolta quando uma das pessoas com que ele se envolveu quando ainda era um fora da lei, né, quando ainda era um cowboy, digamos assim, busca ele pra uma última missão, né. Tem bem cara de filme de assalto, mas ele se constrói de uma maneira diferente. E o que eu mais gosto aqui é que, além de ser uma história curta, o Brubaker, ele não se preocupa em te contar tudo que não seja necessário. Partes do background do personagem são contados pra dar mais profundidade a ele, mas para não exagerar, não se tornar piegas. E eu acho também legal dele mostrar um contexto de uma época que é muito romantizada nos Estados Unidos, principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial. Aqui ele mostra que nem tudo eram flores, né? Que na verdade você tem muitas coisas ruins debaixo desse grande pano de glórias que os Estados Unidos vende como a época da Segunda Guerra, quando ele se levantou contra o nazismo na Europa, e pipipi, popopó, que a gente sabe que quem ajudou mais na Segunda Guerra foi a União Soviética, não os Estados Unidos, mas isso não vem aqui ao caso, porque justamente o que eu falei, ele não se preocupa em te dar o contexto geral das coisas que não precisam ser ditas. O que ele te faz aqui é contar uma história que você não esperaria que surgiria de um cara comum. Eu acho que esse é o principal que vem nas histórias dele. E Pulp, pra mim, é uma história curtinha. Saiu aqui pela editora Mino, cara. E eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar, porque eu achei uma história fantástica. Me dá vontade de ler todo esse trabalho do Brubaker, como eu já falei, em Matar ou Morrer. E eu fiquei surpreso justamente porque quando eu li Criminal, que foi o que ele começou lá atrás, o meu medo é que ele se tornasse justamente um Sin City, que depois do terceiro volume você, ok, eu já entendi aonde isso vai. E não, ele segue te surpreendendo, te entregando histórias boas. A arte do Sean Phillips é chovendo molhado, eu gosto bastante, mas eu recomendo que você procure, porque é uma arte que não agrada todo mundo, principalmente quem vem do gibi de super-herói. Eu gosto dele desde que ele desenhava X-Men lá no início dos anos 2000, então é um cara que eu gosto de acompanhar o trabalho dele. Espero que você tenha curtido esse review, então deixe seu like aqui embaixo, comenta o que você achou, alguma dúvida que você tenha sobre o gibi. Não se esqueça que a gente tem vídeo aqui quase todo dia, e até a próxima.